Bom dia, igreja. Bom dia. Bem, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Todos somos convidados a cultuá-lo em espírito de verdade. Então esse é o desejo do coração de Deus para o nosso coração. Então possamos fazer isso nesse instante, louvando, glorificando ao nosso Deus e sendo abençoados na sua presença. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Continuando aqui no nosso momento de invocação, eu vou pedir ao nosso irmão Romero para fazer essa oração de invocação. Vamos se colocar em pé, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, para te adorar e para te louvar. Abençoa esse nosso culto que agora se inicia, porque assim nós teremos a certeza da tua presença em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos, te agradecemos e te louvaremos. Ainda em pé, vamos cantar o hino Adorar em Majestade, no número 1 do CTP. Dê graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor
Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Congregação, pode se sentar. Esse é o momento de confissão dos nossos pecados, como discutido hoje até pela manhã na aula, né? É um momento só para aquele que pecou. Se você não pecou, não precisa orar, mas se você pecou, esse é o momento para confessar silenciosamente a Deus os seus pecados. Após alguns momentos de oração, vamos cantar o Deus está presente, também será apresentado aqui à frente. Então, irmãos, oremos silenciosamente, pedindo perdão a Deus por nossos pecados. Deus está presente.
Bom dia, irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com cânticos espirituais, com muita alegria e muita disposição, sempre com os nossos corações ao alto. Uma vontade nossa de sempre louvar o nosso Deus.
Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar louvando o nosso Deus agora com o nosso hino do mês. Quem não estava aqui semana passada, preste bem atenção, é um hino muito tranquilo, muito fácil e muito gostoso de adorar o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa, nesta manhã, por louvor do teu nome, Pai. Senhor amado, te agradecemos porque vamos ouvir a tua mensagem, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que tu trabalhes nas nossas mentes e nos nossos corações, para que saiamos daqui transformados, ó Pai, renovados. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Rei, Pai. Tu és o Rei de toda a natureza, tu és o Rei do universo. Vem, Senhor, ser o Rei da nossa vida, Pai. Cantamos que tu és o Rei, a tua glória enche a terra, enche o céu, enche a nossa vida, mas muitas vezes, ó Pai, a nossa vida não permite que a tua glória se reflita em nós. Então te pedimos, ó Deus, que saiamos aqui transformados, renovados, e que a tua glória possa refletir também em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder assim.
que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta palavra, então, irmãos, abrimos o nosso momento de dedicação, momento esse em que os irmãos agradecem a Deus e retornam um pouco de tudo aquilo que Ele nos deu durante essa semana. Os irmãos que quiserem, aqui à frente temos o gasofilácio, temos também a cesta para os bens, para as roupas, para os utensílios, para os brinquedos que estão sendo doados para o bazar. Quem quiser vir aqui à frente, trazer a sua oferta, trazer a sua roupa, o seu brinquedo, o seu utensílio, podem vir aqui. A gente sabe que muitas pessoas, né, já estão utilizando o Pix, a maioria da igreja transfere os valores para a conta da igreja, mas esse é o momento, então, para que a gente agradeça a Deus tudo aquilo que Ele nos tem dado e retorne um pouco daquilo que recebemos. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para o cântico Glória para Sempre. usarmos tudo que foi ofertado pela igreja para o bem da obra de Deus. Muito obrigado por esse momento maravilhoso que estamos a passar. Muito obrigado porque até aqui nos tem sustentado. Senhor, te agradeço por todas essas ofertas que foram trazidas para casa. Muito obrigado, Pai amado. Que o Senhor abençoe a cada irmão que aqui se prostrou em Ti, Pai.
Nós fizemos uma pequena modificação aí no nosso boletim, né? Para que esse momento seja um momento da oração de gratidão e intercessão. Então, como temos feito, né, eu queria compartilhar com os irmãos. Quem tem motivo de gratidão ou motivo de intercessão, queira se manifestar, para que nós participemos como igreja, né? Gratidão. Agradecer pela paz, teve uma melhora, de internada, já tem mais de um mês, né? Tinha a vizinha que eu comentei, mas teve uma melhora, a mãe dela me falou hoje de manhã que está em vias de real, né? Mas é muito triste ver a família ali fica internada com a filha, né? Mesmo já ela tem 35 anos, mas o revezamento dos pais, que são os meus vizinhos, é uma luta diária, uma luta constante. Ela passou por um período de febre sem motivo, para assim, não liberar por conta disso. A primeira etapa do tratamento foi feita e ela tem um hospital, que ela consiga se manter bem, para que ela tenha essa alta que possa voltar no fundo dela. Então vamos agradecer e continuar intercedendo, né? Amém. Eu vou colocar aqui na divulgação, faz evangelhos 3 vezes por semana, ontem foi a oportunidade, e o marido dela, independentemente, com diabetes avançado e tal, foi internado com tempo, né? Então, é uma família muito humilde, que tem todos esses problemas, né? A gente passa lá contando as nossas coisas. Jogo? Tá bom. Eu também tenho um livro da Michelle, Michelle. e essa semana foi uma notícia que eu tive a oportunidade de fazer pelo menos não fazer, eu estou ótimo. Tá. Michele. Gostaria de agradecer porque essa semana nós tivemos uma oncologista, nós falamos muito mais chatinhos e aflitos, mas o resultado foi bom, foi bom. Amém. Mas agora continuamos, né, no processo assim de expectativa também, pedindo a Deus, porque realmente vai agora ter uma resposta como cirurgião, não vai ter resultado da cirurgia, porque também uma medida bem avançada da organismo. Então, a mesma coisa, né? Agradecer e interceder, tá vendo? Amém. Ou, olha quem está aí. Agradecer pela música das pessoas de manhã e como para a igreja, vamos falar agora, né? E agradecer também pela minha neta, que completou 21 anos, a primeira dama, e foi uma coisa maravilhosa ter o seu reunido para comemorar esse ano. Amém. Muito bem. Então, gratidão a Deus, né? Pela vida de vocês estarem aqui, né? E gratidão pela neta que fez aniversário, 21 anos. Muito bom. Como nós falamos pela manhã, né? Toda data é importante, né? Não podemos esquecer, né? Aqui no... Aleluia. Recebi uma mensagem ontem da Claudete, ela tirou o prêmio, aguardando o resultado do exame que faz depois da cirurgia, mas já está liberado para a atividade cirúrgica. Amém. Ela estava muito apreensiva com relação a essa liberação, então agradecer a Deus pela melhora da Claudete, né? Ela já poder trabalhar em casa, né? Maravilhoso isso, né? Vamos agradecer a Deus, sabemos como isso inquietava o coração da sua serva. Mais alguém? Oi? Opa! Agradecer a Deus pela vida da Natália, né? Deus abençoe ricamente sua vida, Natália. E lá atrás. Você ia falar também?
Mais alguém? Opa, aqui, dois braços. Isso, namorável do Dudu. Ele era um dos dirigentes. Eu quero agradecer também a Deus que a missão. Amém. Melhorou, né? Amém. 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 Isso é da Aleluia. vários meses, né? Eu fiquei com esse problema, depois que me deu, também eu vi ali, graças a Deus. Pastor. Amém. Nós ficamos. Não é igual do pastor. Hein? Não é igual do pastor. Não. Ela é bem mais nova que eu. Puxou, né? Puxou. Não tem jeito. Eu fiquei muito feliz quando a Edna falou para mim, né? A Neida está sem dor. Porque a gente brinca em casa, né? Quando tem muito problema de dor, a gente põe o nome da pessoa e chama das dores, né? Porque parece que só tem, né? É dor daqui, dor dali, né? Mas louvado seja Deus porque essas dores passaram. Não é mesmo? Amém. Mais alguém? Não, eu não tenho limite de horário para agradecer e para pedir, não. A Zuleika segue internada, ocupada, uma situação delicada lá em Americana, então só interceder por ela. Tá, o nome? Zuleika. Zuleika. Tá bom. Amados, eu tenho reforçado, né? Os nomes aqui citados, nós temos a convicção que foram citados na presença do Senhor. Ele sabe, ele conhece melhor do que nós. Não entendemos bem? Não tem problema. O Senhor entende, né? Vamos abrir o coração agora diante dele e pedir, né? Interceder. É o momento da igreja interceder. É o momento da igreja erguer a sua voz ao trono da graça de Deus, a quem é tudo, né? Devemos. E quem pode todas as coisas. Vamos interceder como igreja, cabeças curvadas, vozes erguidas ao trono da graça de Deus. Depois nós quebramos o silêncio orando de voz alta. Oremos ao Senhor, todos, agradecendo e intercedendo. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque estamos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que recebemos da Tua parte. Obrigado, ó Deus, pela viagem que fizemos no final de semana passada, pela Tua guarda, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado para conosco. Louvado seja o Teu nome. Obrigado pelas bênçãos recebidas pela Tua igreja, Senhor. Pelas manifestações aqui colocadas, Senhor, de gratidão a Ti, aceita, Senhor, como o partido mais profundo do nosso coração. Só Tu és merecedor, Deus, desse nosso louvor, dessa nossa manifestação de gratidão. E também, ó Deus, nos irmanamos com aqueles que sofrem, ó Deus, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, aqueles que estão ansiosos, Senhor, diante de tratamentos, de cirurgias, ó Deus. Colocamos essas vidas no Teu altar e pedimos, tem misericórdia de cada um, ó Deus, visitando poderosamente essas vidas, manifestando a Tua glória, o Teu poder, Senhor, dando a elas confiança, ó Deus, dando a elas essa certeza de que Tu estás com elas neste momento, ó Pai. Ó Deus, que a Tua presença marque profundamente essas vidas e que elas encontrem descanso em Ti, ó Pai. Fica com elas, fica conosco, aceita o nosso louvor e ouve a nossa gratidão, ouve a nossa intercessão, ó Pai. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Agora, as crianças, né? Vamos descer.
escola dominical, pastor, vou pegar a mensagem aqui, pastor, para eles. Na classe de escola dominical hoje, a gente aprendeu a história de quem? Salomão. E Salomão, depois que ele morreu, quem foi o filho dele? Roboão, muito bem. Roboão reinou em Israel, e assim que ele reinou, ele buscou conselhos, não buscou? Ele buscou conselhos de quais grupos? São 2 grupos. Os mais velhos e os mais novos. Isso, muito bem. E ele seguiu o conselho de quem? Os mais novos. Os mais novos. E o que aconteceu? Deu certo ou errado? Errado. Deu errado. Conselho errado. Muito bem, seguiu o conselho errado e vai seguir os mais velhos, os anciãos. E aí a atividade de hoje, os que vieram à escola dominical, eles trouxeram um papel aqui durante o intervalo e eles pediram um conselho de pessoas mais velhas que eles, tá? Não são de velhos, são mais velhos que eles. Um conselho para a nova geração de servos de Jesus. E aí eles vão ler cada um desses conselhos agora. Léo, quando eu fico agradecido a Deus por ter você aqui. Nunca se afaste da sua fé e que Deus continue a te usar sempre. Te amo. Entregue seu caminho a Jesus. Confie nele, mais ele fará. Que Jesus seja seu Salvador e melhor amigo, e ele sempre está contigo, te ajudando sempre nas horas difíceis e boas. Deus o abençoe, sempre com muita saúde, sabedoria, paz e amor. Beijos da Tia Márcia. Falar sempre a verdade. Da Brasil. Muito bem, então que eles possam, ao contrário de Roboão, seguir o conselho dos mais velhos, né, pastor? Obrigado. Amém. Bom, isso daí é uma prática que a gente orienta sempre a igreja, né? Sempre nós temos alguma dificuldade, uma luta, e às vezes guardamos para nós. Nós somos corpo, e corpo com muita experiência, não é? Então, por que não buscar esse conselho, buscar essa orientação, essa ajuda, né? Então, acho que veio bem a calhar, né? Como nós estamos no mês da criança, no dia da criança foi ontem, e nós temos crianças dirigindo um pouco com a gente nesse meio, né? Os irmãos perceberam aí a presença das crianças, né? Então, olhem por elas, para que elas se desenvolvam. É interessante que nós vemos aí no dia a dia crianças participando de tudo. E na igreja, às vezes, a de culto eles não participam, né? Eles são excluídos do culto. Eles chegam a determinado momento, eles são separados, vão lá, fazem a atividade deles e acabou, né? Então é importante inserir as crianças nesse contexto. No estudo que estamos fazendo de Neemias, a partir do momento que as crianças conseguissem entender, elas participaram de todo aquele processo da reconstrução, da adoração. Então é muito importante que as nossas crianças tenham essa consciência também, participem, né, e se exercitem também na direção. Amanhã não vai haver dificuldade de eles estarem à frente, dirigindo, né, como diácono, como diaconisa, como presbítero, como dirigente do culto, enfim, não vão ter dificuldade. Agora, se não forem ensinados, não tiverem oportunidade, eu não consigo, né? Eu não consigo. Só para os irmãos terem uma ideia, ídolos, né? Templos ídolos. Né? Eu, até os 19 anos, mas não fazia nem parte do que essas crianças estão fazendo, de vergonha, né? Aí eu costumo brincar que Deus depois destampou e agora o problema é outro. Mas, né? As crianças precisam ser treinadas, exercitadas na casa do Senhor. Vamos orar por elas? Vamos? Igreja, se coloque em pé, erga a sua mão direita na direção das nossas crianças, ore pelas que estão aqui e pelas que não puderam vir hoje, né? Temos o Dudu, que está dodói, né?
Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida dele, pedir pelas outras crianças dessa igreja, pedir pelos pais que trazem seus filhos à igreja. Vamos orar. Oremos, Senhor. Senhor Deus e Pai, colocamos no teu altar nesse instante a vida das nossas crianças e pedimos bênçãos especiais sobre elas, que possamos aprender com elas, que possamos abraçá-las, que possamos inseri-las, ó Deus, no teu culto, ó Pai, no culto que prestamos a Ti. Dá a cada uma delas a Tua bênção, abençoe cada lar que elas representam também, e abençoe aquelas crianças que não puderam vir à Tua casa. Visita poderosamente cada uma delas, para que no próximo domingo elas estejam aqui conosco para a nossa alegria. Fica com as nossas crianças e dá-lhes a Tua bênção. É o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amados irmãos e irmãs, vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, texto bem conhecido, capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, primeiro e segundo versículos. E nesse texto a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Oremos. Senhor Deus e Pai, acabamos de ler a Tua palavra, queremos pedir a Deus inspiração da Tua parte, do Teu Espírito, para que possamos meditar nela e aprender dela, possamos discernir o que a Tua palavra quer nos ensinar nesta manhã. Fale, ó Deus, ao nosso coração, abre a nossa mente, ó Deus, dá-nos essa predisposição de aprender da Tua parte, e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho usado aqui muito a Bíblia, a mensagem, né? E quero que os irmãos atentem para a tradução que foi feita pela mensagem, né? O comentário que foi feito pela mensagem desse mesmo texto. E esse texto da Bíblia a mensagem diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajuste demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É interessante quando você pega o texto, né, que você está de alguma forma até acostumado com ele. Quando o texto fala aqui: ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu vi Peterson, ele traduz assim, né? O que é esse seu corpo? É a
cotidiana, é o seu dia a dia. Quando a gente pensa nessa figura do corpo, talvez a gente fique um pouco limitado, né? Pensando nesse corpo físico que nós estamos usando aqui para nos reunir na presença do Senhor. Então a gente fica um pouco limitado quanto a estar na presença do Senhor como corpo presente, o nosso corpo. Agora, o que é o nosso corpo? O nosso corpo é a nossa vida. É a nossa vida. Então, como que ele traduz aqui, né? Entreguem a vida cotidiana. Não é entregar esse momento aqui. Esse momento aqui é muito simples. Esse momento aqui é muito tranquilo nós entregarmos, né? Mas e depois de sairmos daqui? E antes de chegarmos aqui, como é a nossa vida? O que o culto efetivamente representa para cada um de nós? Pela manhã, na aula sobre Neemias, né? Quando o texto nos desafiou naquele título, consagração dos muros, né? Que figura que ele está usando ali? Aquele muro tem uma simbologia, tem um significado, né? Aquele muro representa muito da presença, da direção, da orientação, da capacitação, das vitórias que o povo teve para chegar àquele resultado. Então, quando eles consagram aqueles muros ao Senhor, eles estão consagrando a vida, né? A vida que Deus deu a cada um deles para que eles conseguissem alcançar aquele objetivo. Então, nós fizemos um rápido paralelo com o culto, que muitas vezes o culto ele tem na sua liturgia diversas partes e nós não participamos. Por quê? Porque parece que entramos naquele costume, naquele hábito de fazer a mesma coisa e isso faz com que essa mesma coisa perca o significado. Uma das primeiras coisas que nós experimentamos aqui como igreja foi orar a oração do Pai Nosso de uma maneira mais lenta. Para quê? Mas para sair daquele lugar comum, para sair daquela ladainha, para sair daquele hábito, né? Daquela repetição meio automática que nós fazemos na oração. Ou seja, quando eu paro para orar efetivamente a oração do Pai Nosso, ela ganha significado. Por quê? Porque parece que eu digo no automático, né? Ou seja, Pai Nosso que está no céu, e eu termino a oração e não sei nem o que eu falei. Cada ato do culto também tem o seu significado. E nesta manhã nós somos chamados pelo apóstolo Paulo a experimentar esse significado, né? De estar na presença do Senhor. E quando nós temos a nossa experiência de culto, eu comentei com os irmãos, vamos pegar rapidamente aqui, até para fazer paralelo aqui com o texto que nós lemos, que nós vamos observar que esse pedido, essa oração que Paulo faz a Deus, né, para que nós procedamos dessa forma, ela está presente no culto. Está presente no culto? Quando nós atendamos para cada parte do culto. Nós começamos invocando a presença de Deus, né? Começamos chamando a presença de Deus. Nós sabemos que Deus está aqui. Mas o fato de Deus estar aqui, né, não implica necessariamente que Ele esteja aqui. Não implica necessariamente que eu esteja sentindo a sua presença, né? Que eu esteja consciente da sua presença. E eu lembro lá da figura de Moisés, né? Quando o Senhor o convida a tirar as sandálias, porque aquele local que ele estava, o qual ele estava abismado, né? Boquiaberto, aquela sarça queimando e não desaparecendo, o Senhor fala com ele, para ele tirar as sandálias, porque aquele local que ele está é local santo. Mas esse local que nós estamos é local santo, é local de adoração, é local onde o Senhor está presente. E às vezes pelo nosso costume, né, parece um ambiente como outro qualquer, onde viemos, nos encontramos, conversamos, mas não atentamos para um significado maior desse lugar, ou seja, um lugar onde Deus habita. Só aqui? Não. Mas amados, é muito
muito importante que nós entendamos que Deus habita esse lugar. Quando Salomão consagra aquele templo ao Senhor, né? Ali há todo um ritual, né? Há toda uma cerimônia de consagração, mas isso é uma promessa. Essa promessa feita ao povo de Deus, de que quando esse povo se reunir ali e clamar, o Senhor vai ouvir. Nós não podemos perder de vista essa realidade de templo, essa realidade de igreja, né? Igreja que somos nós reunidos, corpo reunido, ou seja, Deus está presente. Havia um cântico que, pequenininho, eu creio que conheci de todos, que nós usamos muitas vezes lá na igreja de Bauru, ou melhor, na cidade de Bauru, para fazer um trabalho a pedido de uma diretora de uma escola, que disse que os alunos estavam muito rebeldes e convidou o pastor para fazer umas palestras para os alunos do colegial, lá, terceiro colegial, já adolescentes praticamente. E quando ela nos convidou, ela usou essa expressão: pastor, se o senhor chegar lá e não for respeitado, não se assuste, eles são assim mesmo. Se o senhor chegar lá e for vítima de algum tipo de ofensa, não se preocupe, né? Procure levar a eles uma palavra. E meus irmãos, Deus foi maravilhoso para conosco. Por quê? Porque nós somos e nem nos apresentamos, nem falamos quem nós éramos, nada. Eu fui acompanhado de uma jovem da igreja como teclado. E nós chegamos ali para falar um pouco sobre violência. Essa foi a nossa maneira de entrar naquele grupo. E quando nós falamos sobre esse texto violência, esse tema violência, nós fizemos uma pergunta, né? Quem está vencendo essa batalha, né? Deus ou o mundo? Essa batalha da violência. E foi interessante que eles responderam, né? O mundo está vencendo. Por quê? Porque essa violência está presente. E aí nós começamos a conversar com eles e fizemos uma sugestão. Nós queríamos ensinar a vocês uma música. E essa música é muito simples. Só que essa música é muito simples, se nós entendermos o significado dela, ela pode fazer grande diferença na nossa vida. E qual é a música? Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, Ele está aqui. Quando nós sugerimos, né? Houve aquele silêncio, ela começou a tocar no teclado, nós começamos a cantar, e uma coisa maravilhosa aconteceu. Primeiro, não houve barulho. Segundo, não houve desrespeito. Terceiro, houve participação. E eles cantavam conosco: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. E a gente terminava esse momento fazendo o seguinte apelo para eles: olha, se Deus está aqui, por que nós não podemos pedir a Ele para essa situação que nós estamos vivendo? Por que nós não podemos pedir a Ele que nos ajude a vencer essa violência que às vezes está até dentro de nós, que às vezes está nos nossos lares, que às vezes está na nossa cidade? Então, meus irmãos, foi uma experiência rica, maravilhosa, né? Ou seja, experimentar essa presença de Deus. Essa presença de Deus. E às vezes nós, como igreja, que temos esse privilégio de nos reunir dominicalmente, nos reunir outros dias da semana, para usufruir dessa presença, para colocar diante de Deus a nossa gratidão, a nossa intercessão, o nosso louvor, a nossa adoração, parece que fazemos isso mecanicamente. Mas a solução para este mundo está exatamente na presença desse Deus. Agora, se eu não tenho experimentado essa presença, como eu posso repartir, como eu posso compartilhar? Eu sei que o desafio que pesa sobre a igreja é repartir o Evangelho, é compartilhar o Evangelho. Mas, amados, ninguém dá o que não tem. Ninguém pode oferecer aquilo que não experimentou. Ninguém pode oferecer aquilo que não está experimentando. Qual é o valor que nós temos experimentado na presença de Deus? Qual é o sentido de estarmos na presença de Deus? Temos verdadeiramente usufruído dessa presença? Temos verdadeiramente sentido essa presença? Essa presença tem feito bem no nosso coração, tem transformado a nossa vida, tem nos desafiado, como o texto fala aqui, a buscar a vontade do Senhor.
Então, amados, nós poderíamos aprender isso de uma forma simples, com cada parte do culto. E tem aqui um momento de confissão. Eu disse na aula da escola dominical que uma pessoa, numa das igrejas que eu pastorei, fez essa pergunta: pastor, por que todo domingo momento de confissão? Mas momento de confissão não deveria ser todo domingo, não é? Momento de confissão é todo dia, às vezes, diversas vezes por dia, porque eu preciso dessa graça, eu preciso dessa bênção de Deus na minha vida. Agora, quando nós ficamos indiferentes a ponto de achar que esse repeteco domingo da confissão não tem significado, não tem valor, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Eu enfatizei bem para o grupo da aula da escola dominical, mas o momento de confissão no culto devia ter o seguinte significado para nós, bem resumido. Eu devia curvar a minha cabeça, consciente de que sou pecador, consciente de que eu pequei, consciente de que eu fiz aquilo que desagrada a Deus. E ali, genuflexo, ali, com cabeça curvada, né, com olhos fechados, abrindo o coração diante de Deus, eu deveria pedir perdão. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, se eu tiver dúvida, e guia-me pelo caminho eterno. E quando eu tenho essa certeza que eu pequei, que eu falhei, que eu fiz aquilo que não agrada a Deus, eu tenho que me curvar, tenho que me prostrar, tenho que pedir perdão. O que a palavra nos garante? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu preciso crer nisso, eu preciso experimentar isso, eu preciso viver isso. De tal modo que a hora que eu me curvo e eu oro, eu tenho que erguer a cabeça e depois me levantar e ter essa convicção: eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Amados, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o significado do momento de confissão do culto. Para quê? Para que eu esteja agora, né, lavado, purificado, preparado para depois receber a palavra, preparado para louvar o Senhor, para cantar. Por quê? Enquanto eu estou em pecado, a minha comunicação com Deus está cerceada, está limitada. Por quê? Os pecados, diz a palavra, fazem separação entre nós e Deus. Então, se eu não levei em consideração aquele momento, eu vou continuar cultuando mecanicamente, eu vou continuar cultuando no automático. Mas se eu abrir o meu coração e sentir o lavar regenerador do sangue do Cordeiro na minha vida, eu posso louvar com inteireza, eu posso louvar de forma que o meu louvor ultrapasse as paredes desse templo e alcance o trono dos céus. Essa é a experiência que nós vamos ter no momento de confissão. O momento de confissão é para nos curvar e nos erguer. Nos curvar diante daquele único que temos que nos curvar, o Senhor. E nos erguer para quê? Para apresentar também louvor e adoração ao único que deve ser louvado e adorado e levado em consideração. Nós temos momentos de cânticos. Os momentos de cânticos ganharão vida se eu cantar de que jeito? Como a palavra nos ensina, eu falei na quinta-feira agora na reunião de oração. Cantar com a mente e cantar com o coração. Cantar com a mente e cantar em espírito. Falar com a mente e falar com o espírito, né? Em espírito, ou seja, Deus nos deu essa condição, essa capacidade de ao cantarmos entender o que nós estamos cantando. Agora, amados, se for só intelectualmente, via de regra eu vou cantar e vou ficar com uma série de críticas ao canto. Por quê? Porque eu só vou usar o meu lado racional. Mas quando eu uso cantar com a mente e cantar com o espírito, eu vou ser edificado por aquele cântico. E não vai ser aquela pequena diferença, aquela pequena palavrinha que vai atrapalhar a minha comunhão, vai atrapalhar o meu louvor e a minha adoração. E aí eu vou cantar, e esse cântico vai glorificar o Senhor. É isso que o nosso cântico precisa representar. Porque senão, amados, houve uma falha aqui na apresentação
interpretação, houve uma falha ali no instrumento, houve uma falha no cântico, isso vai ficar enfatizado, porque a nossa razão vai prevalecer, né? As nossas medidas vão prevalecer, a nossa capacidade de julgamento vai prevalecer. Mas, amado, quando fazemos para o Senhor, e já estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós conseguimos apresentar um louvor ao Senhor agradável, um louvor ao Senhor aceito, um louvor que nós aprendemos das Escrituras, que foi entoado por anjos na presença do Senhor. Este é o louvor agradável a Deus, o louvor que parte de um coração purificado, não de um coração juiz, não de um coração crítico apenas. Amados, nós estamos estimulando aqui a ignorância, o fazer de qualquer jeito em absoluto. Mas a nossa razão tem que ser cativa do Espírito quando cultuamos a Deus. A nossa razão não pode prevalecer, mas a nossa razão tem que ser colocada nas mãos do Senhor. E aprendemos com essa razão a louvá-lo, a glorificá-lo. Tem a dedicação. O que é essa dedicação? Essa dedicação é a entrega, essa dedicação é a resposta. Se Deus tem me abençoado, né? O que eu estou fazendo em função disso? Eu estou agradecendo. Eu estou muitas vezes contribuindo. Por quê? Essa contribuição, amados, não pode ser peso, não pode ser fardo. Essa contribuição não tem que ser fruto de um apelo, né? De uma atitude, parece que da igreja olhando apenas para esse lado material. Não, ela tem que ser alguma coisa espontânea, se eu recebi do Senhor, se Deus tem me dado saúde, tem me dado sustento, tem me dado às vezes além daquilo que eu preciso. Qual é o meu dever? Qual é o meu papel? Ajudar outros. Trazer, né, essa manifestação de gratidão à casa do Senhor. De que maneira? O Paulo ensina, Deus ama aquele que retribui, aquele que reconhece e contribui com alegria. Com alegria para quê? Para a edificação da casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que a casa do Senhor continue cheirosa, continue bonita, continue bem cuidada, para que pessoas continuem sendo assistidas. Por quê? Porque Deus tem nos abençoado e nós recebemos isso graciosamente e precisamos fazer o mesmo. Abençoar aqueles que carecem. Nossa diaconia experimenta isso todo mês. Nossa diaconia experimenta conhecimento, né, de necessidades todo mês. Agora, como ela vai fazer se não houver essa participação? Agora, essa participação, ela só pode ocorrer após aquele momento que nós saímos lavados, purificados pelo Senhor. Senão, novamente prevalece a crise, novamente prevalece os questionamentos, novamente prevalece como é que estão usando esses recursos, o que estão fazendo com ele, etc. Num ambiente de desconfiança. Por quê? Porque não houve a devida preparação, não houve o devido lavar, o devido preparo, né? Para que nós cultuemos intercessão e gratidão. Mas como vamos interceder a um Deus em quem não cremos? Como vamos agradecer a um Deus em quem não cremos? O texto aqui fala deste mundo que nos pressiona, né? Esse mundo que nos pressiona, que nos ensina a ter méritos, a ter créditos, a ter responsabilidades em tudo aquilo que ocorre conosco, como se fôssemos nós responsáveis pelas nossas vidas, como se fosse responsável pelo amanhã, pela criação dos filhos, pela edificação da família. Amados, sem o Senhor, tudo isso não seria possível. Mas com o Senhor, tudo isso é possível, mesmo em meio a esse ambiente tão tumultuado como que vivemos. Essas coisas não precisam penetrar na nossa casa, na nossa família, se nós não dermos ouvidos ao mundo, mas dermos ouvido à palavra. Então, quando pensamos, como eu falei, em cada ato do culto, né, essa intercessão, nós intercedemos sabendo a quem nós estamos intercedendo. O apóstolo Paulo usa essa sua convicção de uma forma tão clara, mas eu sei em quem tenho crido. Nós sabemos? Se sabemos, amados,
precisamos entregar tudo, precisamos colocar tudo no altar do Senhor. Ele sabe, Ele supre, Ele atende todas as nossas necessidades. A edificação é o momento onde nós abrimos a palavra e pedimos que a palavra fale conosco. Mas a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, portanto, há uma possibilidade de um conhecimento, há uma possibilidade de uma edificação, há uma possibilidade de nós crescermos ali no conhecimento. É o desafio que a palavra faz, né? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Agora, como vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Se nós estamos preocupados com outras coisas, se o mundo tem nos ensinado a desconfiar de tudo e de todos, como nós vamos ouvir a mensagem com essa mente do mundo? Amados, ouvir a mensagem com a mente do mundo hoje é dar razão a todos os limites que esse mundo tem levantado. Chegam a questionar até Deus. Até Deus. Hoje nós ouvimos uma expressão atribuída ao prefeito reeleito do Rio de Janeiro que nos chocou. E olha que eu não me choco facilmente. Se nós tivermos que seguir a Jesus, eu prefiro seguir determinado personagem do nosso tempo. Alguém reeleito para ser o prefeito de uma das grandes cidades do nosso país. Colocou o Cristo de escanteio e prefere seguir o político de sua preferência. Essa é a influência do mundo. Esses são os valores do mundo. Amados, esses valores, de acordo com o texto que nós lemos primeiro, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas desde que Deus nos transforme pela renovação da mente. Amados, essa renovação da mente nós experimentamos no culto que prestamos a Deus. A nossa mente chega na casa do Senhor carregada de impurezas, carregada de preconceitos, carregada de preocupações. Quantas vezes participamos do culto como pessoa presente só, mas a nossa cabeça está em outro lugar, na segunda-feira, nos compromissos que temos, nas responsabilidades que temos, nos problemas familiares, nos problemas de enfermidade, mas nós estamos inteiros aqui. E queremos ser abençoados como? A nossa confiança está em quem? Se o problema está na segunda-feira, está no meu braço forte? Está no meu poder de conseguir recursos? Está na minha habilidade? Está na minha inteligência? Amados, a palavra diz para nós que nós não devemos nos preocupar, que basta cada dia o seu próprio mal. Por que estamos sofrendo antecipadamente a segunda-feira e não estamos inteiros na casa do Senhor? Se estivermos inteiros na casa do Senhor, eu tenho certeza que Deus vai dar a você, ao seu coração, aquele descanso que você precisa para viver a cada dia. Ter a certeza que no dia seguinte será cuidado pelo Senhor, terá a direção e orientação do Senhor, a edificação que nós precisamos. Agora, como ouvir a palavra de Deus se nós estamos ouvindo todas as vozes? Voz do nosso tempo, voz de incredulidade, vozes de escárnio, vozes que fazem pouco exatamente daquilo que nós fazemos, vozes que tentam até cercear a nossa liberdade, vozes que tentam impedir a proclamação da palavra, voz de um grupo muito pequeno da sociedade que quer impor à sociedade os seus valores, os seus hábitos, os seus costumes, e nós entramos nessa por quê? Porque estamos ouvindo esse mundo, estamos ouvindo essa mídia, estamos ouvindo as redes, estamos ouvindo o Google, estamos ouvindo a sabedoria do homem. Amados, mais do que porque nós precisamos nos voltar para Deus. E o apelo que é feito nesta manhã é o apelo de um versículo, de 2 versículos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam, entreguem a vida cotidiana, entreguem a sua vida inteira em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Esse é o culto que nós devemos a Ele. Esse é o reconhecimento que nós devemos a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele quer fazer em cada uma das nossas vidas. Esse é o culto que vocês precisam prestar. Eu coloquei no boletim, uma pergunta lá do catecismo: qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus cria o ser humano, para a sua glória. Deus cria o ser humano para ter o ser humano na sua presença. Deus cria o ser humano para que ele, usufruindo da sua presença, ele sinta, Ele sinta exatamente que ele não está sozinho. Ele sinta que existe um Deus que o ama, existe um Deus que cuida dele. Existe um Deus que é propício às suas orações, ao seu clamor. Eu vou só pincelar rapidamente, Quando pensamos em missão da igreja, falamos sobre a urgência da evangelização, precisamos ter em mente alguns pressupostos. O primeiro deles é que a adoração e o culto a Deus precedem a missão. Como eu vou fazer missão se eu não creio nesse Deus? Como eu vou fazer missão se eu não adoro esse Deus? Como eu vou fazer missão se eu não sinto que Deus mudou a minha vida? Que Deus transformou a minha vida? Que Deus me deu uma esperança viva de salvação? Que Deus me deu a convicção de que fora dele não há salvação? A palavra nos garante isso. Não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. Aquela palavra de confiança de Pedro, com aquele seu passado tenebroso, mas depois de transformado pelo Espírito Santo, ele passa a ter discernimento. Antes negou Jesus, agora foi transformado Jesus com isso, até a deixá-lo. E ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas nós precisamos ter essa convicção, essa certeza, para que o nosso prosseguimento, a nossa palavra, o nosso amor pelas pessoas seja verdadeiro. Que nós queiramos que essas pessoas experimentem aquilo que nós estamos experimentando. Eu fiz uma citação também no boletim que eu acho muito interessante, eu quero localizar aqui, porque eu não quis repeti-la. Essa expressão aqui do livro Evangelismo Natural, está no finzinho do nosso boletim, da mensagem do boletim. Mendigos que contam a outros mendigos onde se pode encontrar comida. Nós temos sido saciados efetivamente a nossa fome em Cristo, se estamos amados. Muitos famintos estão ao nosso redor, muitos famintos estão em contato conosco, e nós não podemos ficar calados, porque se nós nos calarmos da palavra, as pedras vão clamar. E nós temos visto no tempo presente muito clamor de pedras, muito clamor de pedras. Mas precisamos estar cheios. E como vamos estar cheios? A orientação é simples: apresentem, apresentem, ofereçam a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixe os padrões desse mundo, mas deixe que Deus nos transforme, que Deus opere, que Deus tira tudo de ruim que existe e coloque tudo de bom. Se o mundo nos joga para baixo, o Senhor nos joga para cima. Se o mundo traz desesperança, traz desespero, o Senhor traz esperança e renovar. E qual é a consequência? Experimentarmos uma mudança de mente, uma mudança de coração, para que possamos experimentar, para que possamos vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Eu posso traduzir assim: a vontade de Deus pode ser sintetizada numa palavra: amor. Amor. Amor em qualquer circunstância, amor em qualquer lugar, amor a todas as pessoas. Essa é a síntese da vontade de Deus para conosco. Nós temos experimentado isso, nós temos repartido isso, nós temos buscado isso. E eu sempre chamo a atenção da igreja para um aspecto, né? Eu não gosto dessa expressão. A igreja tem buscado isso, os irmãos têm buscado isso, como se eu fosse neutro, né? Como se eu fosse superior, como se eu não tivesse incluído. Amados, antes dos irmãos ouviram, antes dos irmãos serem desafiados, eu fui desafiado. Então, uma pergunta que nós fazemos, nós nos mandamos: será que nós temos experimentado isso? Se temos, amado, não temos como nos calar. Se não temos, precisamos experimentar. A fim do quê? Como igreja, como corpo, aprendamos, saibamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. No texto lido, o apóstolo Paulo faz um veemente apelo a que nós ofereçamos a nossa vida como um todo em sacrifício a Deus. Para tanto, precisamos ter consciência de quem é Deus para nós. Os antropólogos afirmam que a espécie humana em todos os lugares tem uma necessidade inata de adorar um Deus. O Antigo Testamento, na sua narrativa após a queda, mostra isso de forma bem clara. Essa necessidade de cultuar, de adorar o Deus que está acima de nós. E na palavra nós aprendemos que Deus é esse. Esse Deus tem um nome, que está acima de todo nome e é o Criador de todas as coisas. O salmista está traduzindo, né, em muitos cânticos ali, quem é esse Deus? Como devemos nos dirigir a esse Deus? Então, amados, eu quero encerrar aqui a minha fala, mostrando que, fazendo algumas perguntas: será que nós temos adorado a Deus dessa maneira, em espírito e em verdade? Será que temos experimentado transbordar o gozo da sua presença, a fim de alcançar os que vivem tristes e desesperançados? Como eu disse, se eu já me alimentei, eu estava faminto, já me alimentei, eu tenho tido compaixão e misericórdia que estão passando fome. Portanto, ide, né? Não é só ir, mas ir cheio de graça, cheio do amor que Deus quer, que mais pessoas o cultuem, experimentando o mesmo gosto que nós. Quando os discípulos de Jesus foram proibidos de pregar o Evangelho, a resposta dele foi a que não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. O que nós temos visto e ouvido na presença do Senhor? Se temos visto e ouvido maravilhas, não podemos deixar de falar delas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração agora, nos preparando a participação da ceia do Senhor. Subiu o meu boletim. Deram uma cópia enorme hoje em dia, estou perdendo ela. Vamos curvar as cabeças, nos preparando para sentar ao redor da mesa do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós louvamos o Teu nome porque estamos na Tua presença. E nesse momento do culto nós somos chamados a nos assentar ao redor da Tua mesa, Senhor, para partilhar, para usufruir da Tua presença de um modo muito especial. Assim como a igreja primitiva pôde experimentar esse partilhar, esse repartir, ó Deus, que nós possamos experimentar a mesma coisa nesta manhã, que nós sejamos tomados por Ti, ó Pai, abençoados e partilhados para saciar a fome desse mundo. Ó Deus, que as lições que aprendemos ao nos assentar ao redor da Tua mesa permaneçam vivas aos nossos corações e mentes, que nos lembremos do que o Senhor fez por nós,
mas nos lembremos que o Senhor morreu por nós, mas ressuscitou, está vivo, está presente na tua igreja nesse tempo, através do Espírito Santo que habita em nós. Dá-nos, Senhor, essa certeza e essa convicção de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E assim, ó Deus, não tenhamos temor, mas nos sintamos verdadeiramente capacitados a sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou. Ó Deus, que essa esperança também nos faça lembrar da eternidade preparada para aqueles que creem, para aqueles que forem salvos, ó Deus, pelo teu nome. Ó Deus, que esta realidade seja muito viva nos nossos corações e mentes, que nós possamos usufruir dela e reparti-la com aqueles que não a conhecem. Fica conosco e dá-nos a tua bênção agora, quando nós sentaremos ao redor da tua mesa. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar um cântico. Eu acho que o cântico não está aqui. Está no seu livro. Tá? Depois da mensagem. Preparando. Aí quando cantamos, né, nós trabalhamos a ceia.
quando estava indo na mesa desse canto que nós voamos, veio ao nosso coração, à nossa mente, exatamente essa figura, né? Digno é o Cordeiro que foi morto. E nós, que nos assentaremos ao redor da sua mesa, nós também fomos tornados dignos. Por isso, nós podemos nos assentar ao redor da mesa do Senhor. É uma dádiva, é um privilégio que nós precisamos usufruir dele. Ou seja, nos assentarmos ao redor da mesa do Senhor. Sermos alimentados pela presença do Senhor em nossos corações. Sairmos da igreja do Senhor transformados, renovados, fortalecidos para melhor servir. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, parte, distribui aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, partido por vós, participai dele todos. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, toma também o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Anunciais a obra do Senhor até que ele venha. Anunciai a salvação do Senhor até que ele venha. Somos alimentados, renovados, crendo nas lições trazidas por essa celebração da Eucaristia. Nós possamos sair daqui fortalecidos, sair daqui renovados, sair daqui desafiados a melhor servir o Senhor. Então, convidamos a todos, irmãos e irmãs que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, a se mandarem conosco. Essa mesa não é nossa, não é da nossa igreja local, não é da nossa denominação, é do Senhor. E Ele franqueia todos aqueles que creem nele. Então, você é convidado a participar conosco desse momento, recebendo os elementos e aguardando o momento, para que todos possamos participar ao uma voz. Nós vamos ter mais uma palavra de oração e depois nós vamos distribuir os elementos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, torne-nos, ó Pai, dignos de nos assentarmos ao redor da Tua mesa e de partilharmos contigo da Tua graça, da Tua presença, da Tua vida em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, e dá-nos esta bênção nesta manhã. É o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém.
Jesus, que é meu corpo, partido por vós, e esse cálice sonal da aliança do meu sangue. Participai dele todos, fazer isto em memória de mim. Participemos do plano do mundo. E as bênçãos advindas dessa participação, culto a Deus, na celebração da ceia do Senhor, acompanhe cada uma das nossas vidas no decorrer dessa semana, nos dando uma semana abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar todos a oração que o Senhor nos ensinou. Depois, nós teremos o nosso momento de confraternização, na presença do Senhor, momento de saudação, da paz, em nome do Senhor Jesus. Oremos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Saudemos os autores. Receber a bênção desse mistério. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e Deus do Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam e permaneçam em cada uma das nossas